Boa tarde, senhoras e senhores. Inicialmente, eu quero agradecer essa oportunidade de conversar um pouquinho com a nossa comunidade de métricas. Vocês não podem nem imaginar como eu estou feliz com isso, porque eu vi o nascimento dessa comunidade, a grande luta do professor Jacques Markovitch de trazer essa questão de termos métricas adequadas para uma avaliação da universidade. Eu acho que é uma iniciativa fantástica e o professor Jacques está de parabéns por isso e está contribuindo muito para cobrir uma lacuna que nós temos aqui no nosso Brasil da avaliação acadêmica. E eu quero também, como demonstração de que esse tema está ficando muito importante, eu fico muito satisfeito em ver 6 reitores das universidades públicas que estão instaladas no estado de São Paulo presentes. Queria cumprimentá-los a todos que participam dessa jornada e principalmente às pessoas que aproveitam essa jornada para poder melhor se informar sobre esse problema, melhor inteirar-se sobre o que se está fazendo e levar avante. Eu queria aproveitar esse momento de levantar alguns temas que me preocupam muito, não como secretário do Estado, mas principalmente como professor universitário, acadêmico, que nós estamos enfrentando, mas ainda não conseguimos ter uma solução mais definitiva aqui no nosso país. Primeiro, a relação com a sociedade. Essa relação com a sociedade que eu estou falando não é apenas das atividades de extensão que as universidades brasileiras fazem, que são muito boas, mas que, na verdade, transferem à sociedade alguma coisa que nós já fazemos. Quando eu falo relação com a universidade, é conseguirmos entender os anseios, as necessidades da sociedade e internar essas necessidades nas nossas atividades acadêmicas. Eu tive a oportunidade de participar de uma reunião alguns anos atrás, inclusive foi na Alemanha, em Hamburgo, e do Brasil estava eu e o professor Marcelo Nobel, na época reitor da Unicamp, e eu, na época, reitor da USP, em que esse tema foi discutido pelas universidades europeias e norte-americanas, inclusive frisando que é vamos dizer, uma necessidade, já que a sociedade do século XXI está cada vez mais exigente e quer saber como os recursos investidos nas universidades estão sendo utilizados. Eu digo nas universidades em geral porque, mesmo nas universidades de gestão privada, um apoio das instituições oficiais de fomento à pesquisa e ao ensino são fundamentais. Então, essa relação com a sociedade, nós discutimos, estamos discutindo aqui no país, mas ainda nós não conseguimos adequá-la. Eu digo que não é uma tarefa simples, porque nós não estamos acostumados a isso, as universidades não estão acostumadas a isso, mas precisamos cada vez mais nos preocupar e mostrar que nós somos parte da solução dos problemas da sociedade. O segundo tópico que também me deixa muito preocupado é a nossa capacidade de uma gestão mais dinâmica das universidades. Eu acho que os colegiados são de muita importância. Nós temos que prestigiar os colegiados, mas os colegiados são só para definir diretrizes e não de fazer atividades de gestão. Isto me deixa muito preocupado, porque nós acreditamos que quando tomamos decisão num colegiado estamos sendo mais democráticos, quando na verdade isto às vezes pode ser até o oposto, que é impossível num colegiado temos colegiados nas universidades com mais de 100 pessoas, mesmo colegiados muito sensíveis, como a de graduação e de pós-graduação,
Em várias universidades temos esses colegiados com mais de 30, 40 pessoas. A gente tem que tomar muito cuidado e muitas vezes essa questão de vários dos colegiados tomar essas decisões, de ter que se recorrer aos colegiados para decisões administrativas, acabam atrasando muito as nossas decisões. E entender que a universidade tem que ser muito ágil, muito dinâmica. As universidades, no século XXI, modificaram muito a sua gestão, principalmente na Europa, mas também nos Estados Unidos já eram muito ágeis e na Ásia também tornaram-se muito ágeis. Quando eu digo agilidade, é conseguir modificar uma estrutura universitária em alguns meses, ou modificar a concepção da atividade da universidade também rapidamente. Eu dou um exemplo, uma London School of Economics tinha 4 departamentos, aí acharam que departamento de utilizar a universidade é muito ruim, o professor fica num único ambiente, resolveram criar 6 áreas. Isso em um prazo menor que 12 meses. E modificaram, tornaram essa instituição muito mais dinâmica. Eu fiquei agradavelmente surpreso quando visitei o mês passado essa instituição e vi ela totalmente diferente e os professores se sentindo mais felizes de poder transitar de uma área para outra, de um grupo para o outro. E o meu último tópico é um tópico que nos preocupa bastante, é como vamos adequar as nossas atividades de ensino e de pesquisa com o advento da inteligência artificial. Eu friso que nós tivemos uma adequação muito forte quando houve a introdução da informatização, quando o computador tornou-se um objeto disponível em todos os escritórios e agora em todas as residências. Mas a inteligência artificial é um pouco mais do que isso, porque não é apenas um instrumento inerte que trabalha, ela tem as suas modificações, ela é autoalimentada e nós podemos interagir com ela e conseguir dar orientações. Então, essa adequação tem que ser muito bem feita para que o uso da inteligência artificial nos auxilie nas nossas aulas, auxilie na formação dos jovens e nos auxilie também de uma maneira correta nas nossas pesquisas e não de uma maneira que acaba induzindo caminhos que às vezes não são os mais adequados. Eu me alonguei um pouquinho mais, mas eu acho que nós temos realmente muita coisa. A universidade está passando por uma nova etapa de mudanças e que devem ser adotadas com uma certa velocidade. Eu tenho certeza que com essas equipes de dirigentes que nós temos hoje, nós vamos conseguir superar esse obstáculo e poder colocar a universidade brasileira cada vez mais inserida na nossa sociedade e cada vez mais reconhecida, volto a insistir, reconhecida como uma solução dos problemas dessa mesma sociedade. Professor Jacques Marcovitch, muito obrigado pela sua oportunidade.